Abra então, se você ainda não o fez, em Marcos capítulo 3, do verso 13 até verso 15. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? Me ajudem a orar por um instante. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade riquíssima, que é a de pregar a Tua palavra, que já me foi comunicada pelo Teu Santo Espírito. E também a oportunidade dos meus irmãos, a Tua igreja, de receberem esta palavra que o Senhor preparou para hoje. Eu te agradeço por este privilégio de todos nós aqui. Fala conosco, trabalha neste culto mais, neste tempo ainda mais, para a glória do Teu nome. Eu creio que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma conversa sobre chamado. Em poucas palavras, meus irmãos, nós podemos resumir o propósito de Deus para o homem: conhecer a Jesus e torná-lo conhecido de outros. É isso. Conhecer a Cristo e permitir presentear a outros com o conhecimento dele, sobre ele. Vejam, não é possível levar a salvação a outros, não é possível levar conforto a outros, se nós mesmos não formos salvos. Mas quem já tem Jesus no coração, quem já entregou o lar para Ele, a casa para Ele, o cuidado da sua família para Ele, ou seja, quem já tornou Ele Senhor da sua vida, então não vai conseguir esconder, não vai conseguir guardar isso escondido. Jesus disse assim, Mateus capítulo 5 e verso número 15: ninguém acende uma candeia ou uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Se o crente está na casa, ela é iluminada. Se o crente está na rua, está no supermercado, no trabalho, tudo é iluminado, porque o crente tem Jesus, e Jesus é a luz do mundo. Então você brilha por causa da luz de Jesus em ti. Jesus ensinou dezenas de pessoas, mas ele discipulou 12 homens. Porém, mentoreou apenas 3. Olhe bem: Pedro, Tiago e João. Estes foram mentoreados por ele, bem de perto. Percebam os níveis de envolvimento com Jesus. Primeiro, ouvintes apenas. Multidões ouviam e assistiam Jesus, mas não basta apenas ouvir, não basta apenas assistir, não basta simpatizar, achar a mensagem bonitinha, achar as ações de Jesus tão bonitas, causam tanta comoção. Não adianta só isso, porque num segundo nível é preciso ser discípulo dele, como foram os 12. Mas há um nível maior, que é o nível ideal para o que nós te convidamos esta noite.
o nível de íntimo de Jesus. Ser íntimo dele para ser mentoreado por ele, para orientar a tua agenda por ele, pela agenda dele, para orientar os teus passos por ele. O que é que ele diz? O que é que ele acha? O que faria Jesus nesta situação? O que é que ele disse a respeito disso ou daquilo? Este é o nível que é o ideal para andar com Jesus, para ter Jesus. A obra missionária, que não é de antemão, já adiantamos, papel só de missionários. Não é papel só dos pastores, dos sacerdotes, dos diáconos, de qualquer cargo eclesiástico. É papel de todos, é função de todos. Um missionário levanta-se a partir, por exemplo, de um convite. Esta igreja é fruto do trabalho missionário. Um pernambucano levantou-se lá em Pernambuco, sentiu no coração de vir trabalhar em São Paulo e ser missionário aqui na cidade grande. A obra missionária é dever de todos. A obra missionária para a qual os crentes em Jesus são chamados, são convocados, envolve chamada, Jesus chama, capacitação, Jesus capacita, e compromisso com Ele. É isso que nós lemos aí no texto. Por onde eu quero andar com vocês nestes minutos que se seguem. Primeiro, é o Senhor Jesus quem chama e designa. Segundo, o chamado é para estar com Jesus. E em terceiro e último, o chamado tem envio, pregação e autoridade. Comecemos por é o Senhor Jesus quem chama e designa. Olhemos novamente para o relato de Marcos no capítulo 3, no verso 13. Jesus chamou a si, ele chama, aqueles que ele quis. Foi vontade dele. Quando você é convocado, alguém é convocado, poderá dizer, mas foi o pastor que me chamou. Não, foi direção do Senhor. Mas eu fui convocado pela liderança da igreja. Não, é convocação. Se estiverem em Jesus e Jesus neles, é convocação do próprio Senhor. A Bíblia continua dizendo, Marcos continua dizendo que ele escolheu 12, designando, isto é, nomeando-os, chamando-os como apóstolos. É o Senhor Jesus quem chama e quem nomeia, quem designa. Estamos diante do chamado de Deus. Não é, portanto, apenas boa vontade, vontade de fazer coisas boas, coisas certas, de fazer obras de misericórdia. Quem vai servir não é apenas boa vontade, mas é o próprio Deus quem chama, capacita e envia. Ele chama, o texto diz, aqueles que Ele quer. Portanto, sintam-se privilegiados. Ele quis que você fosse, Ele quis que estivéssemos aqui, Ele quis que você testemunhasse, Ele quis, Ele chama aqueles que Ele quer. O chamado deve ser atendido pela própria pessoa e reconhecido pela igreja, pela liderança da igreja. É assim nas funções eclesiásticas, reconhecimento. Mas não são somente funções eclesiásticas, não é somente delas que a igreja vive. Todos têm, de alguma forma, alguma função, porque a igreja é um corpo, a igreja é um organismo, e todos trabalhando juntos, cada um exerce uma função. O chamado precisa ser, portanto, atendido e reconhecido. Portanto, é necessário algo: obedecer quando for chamado.
Está aí no texto também, parte B do verso 13. Vieram para junto dele. Ele os nomeou, designou, e o texto diz que eles vieram. Eles obedeceram. E aqui uma pergunta: é sempre assim conosco? Às vezes nós dizemos não. Mas eu não disse, mas também não agiu como quem concordava. Às vezes não precisam palavras, concordam comigo? Porque as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. E Deus? Que diria aquele que sonda corações? O que diria aquele que conhece cada palavra antes que elas saiam da nossa boca? Ele já sabe, diz a Escritura. Ele já sabe qual será a palavra. Então é preciso obedecer quando Deus chama. O chamado é obra do Espírito de Deus. Ele pode ser visto, por exemplo, em ação na igreja, no chamado de Barnabé e Paulo. Lá em Antioquia, na igreja de Antioquia, Atos 13 e o verso número 2, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem falou? O Espírito Santo, o próprio Deus falou. Para que somos chamados? Por que somos chamados? O chamado de Jesus, meus irmãos, é para buscar gente, para encontrar pessoas desorientadas, perdidas, pessoas em trevas, pessoas na escuridão. Não é invenção nossa. A Bíblia diz que nós fomos resgatados e transportados de onde? Do reino das trevas. Das trevas para onde? Para o reino da sua maravilhosa luz. Nossa função agora de quem está na luz é resgatar, trazer mais gente. O chamado é para isso. O chamado é para trazer pessoas vazias, sem futuro. Sabem, amanhã, segunda-feira, tem gente que não sabe o que vai fazer da vida pela manhã. Desorientados, sem um norte. E muitas vezes não é dinheiro que está faltando. Está faltando um norte, bússola, direção. Muitas vezes não é saúde que está faltando. Muitas vezes você falará de Jesus a alguém e a pessoa te dirá: mas eu não preciso de nada. Eu tenho boa saúde, boa condição financeira, eu estou bem. Em outras palavras, eu não preciso de Jesus. Mas não há ninguém que prescinda, que não precise, que não necessite de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, após esse chamado que o crente faz, então as pessoas virão e experimentarão a maravilhosa luz. A maravilhosa luz de Jesus. É o processo da pesca, que é que Jesus disse para os seus discípulos: sigam-me, venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Aqueles pescadores acostumados a pescar em alto mar, agora se tornariam especialistas em pescar gente. E não nos enganemos, está cheio de gente pescando gente. Se a igreja não pescar, o mal pesca. Se nós não pescarmos essas crianças, glória a Deus pelo projeto Igreja Kids. Glória a Deus. Está cheio de gente querendo pescá-los nas escolas, com ideologias, e nem precisa ir para a escola, basta ficar com acesso a qualquer mídia, qualquer smartphone. Elas estão sendo pescadas o tempo inteiro. Queridos, vamos pescar homens e mulheres para a glória de Deus, para trazê-los ao Senhor. É para isso o chamado. Hoje, ao invés de pescadores de homens, talvez esta noite Jesus está dizendo: venha comigo, siga-me e eu te farei
pedreiros de Cristo para edificar homens. Talvez ele esteja dizendo: eu te farei manicure de Deus para tratar a estética externa e interna do coração das pessoas, das mulheres. Eu te farei consultor do reino de Deus, eu te farei advogado do reino de Deus. Vem comigo e eu vou te transformar num policial de Cristo. Eu vou te transformar em alguém para servir o reino de Deus, agricultores do reino, plantadores da lavoura de Deus, porque é o Senhor Jesus quem chama e designa, nomeia. Em segundo, o chamado é para estar com Jesus. O que significa isso? Verso 14: escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele. Estar com é mais do que achar-se presente, é mais do que apenas seguir. A preposição com indica companhia, com indica simultaneidade, agir juntos, andar juntos. Estar com Ele significa uma aproximação demorada, de desfrutar tempo com Ele, andar com Ele, ser seu companheiro e Ele companheiro seu. Companheiro vem daquele que come pão junto. Para comer pão junto tem que partilhar a mesa, tem que andar junto. E é para isso que Jesus chamou, para estar com Ele, junto com Ele. Significa envolvimento profundo, amizade profunda, buscada, preservada, trabalhada. Não por acaso, não de qualquer jeito. Estar com Ele, estar com Jesus é um processo para a vida toda. Já começou quando nós dissemos sim para Ele. Pode começar-se nessa noite. Você ainda não fez, ainda não disse isso. Pode começar esse processo esta noite de andar com Jesus e aí pela vida toda andar com Ele, para junto com Ele morar para sempre, estar com Ele para sempre. Envolve, portanto, discipulado e também intimidade com Jesus. É no discipulado que se aprende a orar e a conhecer Jesus, em especial a conhecer a sua voz. João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, porque andam com Jesus, andam com Ele. É no discipulado que se aprende que Ele não nos sobrecarrega, não põe sobre nós fardo tão pesado, porque a Bíblia diz, as palavras dele em Mateus 11:30, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O jugo poderiam significar as doutrinas, mas em nosso século sabemos bem o que é jugo, e tem jugo de todo tipo que as pessoas estão carregando, tem escravidão de todo tipo. Se não te ocorre o que é o jugo, pense numa parelha de bois, uma dupla de bois, sobre o pescoço deles vai uma canga que junta um e outro, e eles precisam fazer força junto, porque se um dos bois faz mais força, ele puxa a carga sozinho. Então eles precisam trabalhar juntos, porque estão debaixo do mesmo jugo, da mesma canga. Agora, se esse jugo é para a vida, se esse jugo é de paz, é uma bênção, é uma alegria. Mas se esse jugo é para
morte. Se esse jugo é para o mal, é perdição. E tem muita gente caminhando debaixo de jugo de morte, debaixo de perdição. Por isso que a Bíblia tanto fala a respeito disso. Mas em Jesus não. Os seus deveres, os seus jugos são fáceis e a sua carga é leve, diz outra tradução da Bíblia Sagrada. Os discípulos aprenderam isso com Jesus. Eles ouviram pregar, eles ouviram curar as pessoas, e mais tarde eles foram encontrados fazendo exatamente isso. Atos, no capítulo 3, no verso número 6, apresenta esse quadro. À porta do templo foi colocado um aleijado que esperava as pessoas passarem por ali. Pedro e João vinham, então ele esperava deles alguma esmola. Pedro olha para ele e ele fita, e Pedro diz: olha para nós, esperando receber alguma coisa. A Bíblia diz que ele fitou-os demoradamente. Pedro lhe diz: não tenho prata e nem ouro, mas tudo que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eles aprenderam com Jesus, e o que de graça receberam, agora eles distribuem. O chamado é para isso. Uma pregação viva, confirmada pelo testemunho pessoal, é fruto de andar com Deus e de estar com Jesus, estar com Ele. Isso edifica. E aí, andando com Ele, vamos poder dizer, como disse João: nós vimos a sua glória, testemunhamos tudo o que Ele fez. Quem anda com Jesus pode dizer, quem anda com Jesus pode falar, como também falou João em suas palavras: contamos a vocês, dizemos a vocês o que nós vimos e ouvimos. Esse é o testemunho. Só pode testemunhar assim quem anda com Jesus. Quem está com Jesus, não de passagem, mas aquele estar com, de demorar com Ele, de ter tempo com Ele, intimidade com Ele, traz no corpo e no coração as marcas do seu mestre. Tem mais: quem está com Jesus tem o seu testemunho fortalecido, porque é selado com o Espírito de Deus, diz a sua palavra. E tendo este selo, o seu caráter manifesta nobreza. Tendo este selo, o seu comportamento manifesta nobreza, que é nada menos do que o fruto do Espírito. Quem anda com Jesus, nas suas ações, nas suas palavras, no seu proceder, no seu comportamento, tem amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, portanto, fé, temperança, domínio próprio, mansidão, fruto do Espírito de Deus. Só é possível manifestar isso quem anda com Jesus, porque o chamado é para andar com Ele, o chamado é para estar com Jesus. Em terceiro, o chamado tem envio, pregação e autoridade. Verso 14, ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Depois de escolher, escolher é vocacionar, escolher é chamar. Depois de escolher e discipular, que é o mesmo que treinar, Jesus enviou seus discípulos como apóstolos. E apóstolo significa enviado, aquele que vai à frente, que vai adiante. Enviou-os como apóstolos. Deveriam ir e pregar, conforme lemos. Por isso ele lhes deu autoridade sobre os demônios, diz a Escritura.
esta autoridade foi uma credencial dada pelo Senhor aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Deus usará meios e recursos para que a pregação aconteça, para que ela atinja os corações. Ele usará sinais, curas, libertações, se preciso for. Estes serão sinais da sua presença, mas também confirmação de que Deus está no negócio, Jesus está no negócio, de que aquele ou aquela está com Jesus. São confirmações, e estas servirão para que as pessoas venham para Jesus quando necessário, para que elas recebam Jesus pelo que viram e ouviram. Mas é na pregação do Evangelho que está a maior fonte de bênçãos. É na pregação da palavra que está a maior fonte de bênçãos. Sabem por quê? Porque segundo Romanos 10:17, é pela pregação que vem a fé. Porque Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. Você não recebe fé no estalar de dedos. Você não recebe fé com disciplinas espirituais se elas não forem acompanhadas do ouvir da palavra de Deus. É a palavra que produz essa transformação. É preciso receber através do Evangelho o ensino, o testemunho, a oferta da salvação, a oferta da vida eterna com Jesus Cristo. O que se oferece às pessoas existe esperança. Aquilo que te disseram de que isso daqui vai dar em nada é mentira, porque existe um amanhã. Somos cidadãos de outra pátria, diz a Bíblia Sagrada, e aguardamos dos céus um Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E saiba mais, essa vida aqui é apenas uma pequena parte da tua existência, porque o melhor está por vir, o melhor vem pela frente. Portanto, fica firme, não desanima, calça o pé e siga firme com Jesus Cristo. Eis uma exposição da missão daqueles que precisam e devem falar de Jesus. Olha como é que é o processo que leva à conversão de uma pessoa. Romanos 10:13-15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Para invocar o nome de alguém precisa crer nele. É o que a Bíblia está dizendo. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como vão crer em alguém de quem nunca ouviram? Viram como a nossa responsabilidade é séria? As pessoas precisam ouvir sobre ele, aprender sobre ele, mas a palavra continua. E como ouvirão se não houver quem pregue? E como ouvirão se pelo menos uma vez por mês não houver um culto como esse, cujo tempo seja aproveitado para fortalecer o espírito missionário? Ou seja, eu tenho uma missão, você tem uma missão, a igreja tem uma missão: alcançar pessoas, alcançar almas. Temos uma missão. A pregação pode ser feita do púlpito, de um púlpito como esse, mas não só. Ela pode ser feita numa visita numa casa, num culto doméstico, ou numa simples oração em um lar. Aliás, antigamente acontecia mais. Abra sua casa e chame a igreja para orar na sua casa. Chame os irmãos para orar na sua casa, para abençoar o teu lar. O mundo aí fora benze do tapete até a cadeira, benze tudo. A gente vai lá e consagra ao Senhor Jesus de que nenhum mal chega naquela casa. Nada é páreo para o poder do Espírito Santo de Deus. Chama a igreja para orar na sua casa. Consagra teus filhos ao Senhor, tua família a Deus. Faz isso. A pregação pode acontecer num hospital, como esse áudio que você ouviu aqui.
pregação pode acontecer num presídio, num asilo, no seu local de trabalho. Ela pode acontecer no rádio, na TV, na internet, através de você mesmo. Que mensagens andamos compartilhando? Saiba que uma mensagem às vezes salva uma alma. Já ocorreu de enviar uma mensagem a partir de um momento que eu entendi: alguém está precisando de uma palavra. Quando aquela mensagem chegou na mão daquela mulher, ela tinha o celular numa mão e o diagnóstico de câncer na outra. Foi o fortalecimento que ela precisava, aquela palavra vinda da parte de Deus. A pregação pode ser feita, portanto, pelas tuas redes sociais. O que estamos fazendo com esses recursos? Nós nunca os condenamos, nunca os condenaremos. Vamos utilizá-los bem, utilizá-los para a vida, para gerar vida, utilizá-los para a glória de Deus. A pregação pode ser feita através de serviço ministerial. Querem ver? Alguns até acham ruim, difícil, complicado. Por que estudar tanto a palavra? Para, por exemplo, traduzir a Bíblia. Saibam que dos 6.800 idiomas que são falados no mundo todo, só 428 tem a Bíblia completa traduzida. Só. Dos quase 7.000, pouco mais de 400 tem a Bíblia completa. Só 6%, portanto. Que ofício precioso quem se dedica a traduzir as Escrituras. Está acontecendo esse trabalho com os ribeirinhos na Amazônia, com os indígenas, povos indígenas aqui dentro do Brasil, queridos irmãos. E glória a Deus, porque a nossa igreja está envolvida nesta obra de levar a palavra de Deus para esses povos. Dá para fazer muita coisa. Dá para pregar de muitas formas, de muitas maneiras. É assim que a pregação acontece. Portanto, meus queridos irmãos, o chamado tem envio, pregação da palavra, e é acompanhado de autoridade dada por Deus. Quero fazer umas considerações para encerrarmos. Talvez hajam questões no teu íntimo a respeito de chamado. Como: eu não imaginava que isso fosse para mim. Mas isso deveria ser função do pastor? Que questões permeiam o teu coração a respeito de trabalhar para Deus? Mas eu sei tão pouco, estou chegando agora. Mas é Deus quem capacita, você aprendeu aqui. É Ele que dá autoridade, é Ele quem comissiona, Ele chama quem quer e Ele designa. É Deus quem faz. Deixa eu ilustrar umas coisas. Eu conto com muito carinho para a glória de Deus. Quando eu ainda era menino, eu acompanhava o meu pai. Meu pai sempre esteve, na época chamávamos de pontos de pregação. 2, 3 ou 4 locais todas as semanas durante praticamente a sua vida inteira. Ele dirigia culto na segunda numa casa, na terça na outra, na quinta em outra, sábado na igreja, domingo na igreja, e Deus foi trabalhando naquela cidade. Nas noites frias do Rio Grande do Sul, invernos gelados, eu me lembro como hoje, eu acompanhava o meu pai, e como ele celebrava quando uma alma se rendia ao Senhor Jesus. Às vezes tinham 5 pessoas, às vezes tinha mais. Não se impressione com números, mas deseje salvação e conversão verdadeira. Deseje Jesus no coração das pessoas. Era tão maravilhoso esse tempo. E eu já me sentia desde então chamado pelo Senhor para trabalhar para Ele. Chamado pelo Senhor para servi-lo.
porque é Deus quem põe no coração do crente o desejo de servir a Ele. Você pode até achar, puxa, mas eu tenho sentido uma direção, um direcionamento. É Deus trabalhando no teu íntimo, é Deus trabalhando nas tuas vontades e no teu coração. E isso envolve ir a outros povos, sim. Ser missionário na Índia, na África, no Paquistão. Eu traria hoje, mas optei pelo áudio que eu lhes apresentei. Tem famílias sendo compradas no Paquistão, porque nas olarias onde se fabricam tijolos, famílias inteiras trabalham como escravos e não tem como pagar a própria dívida, então eles ficam lá servindo por anos. E uma dívida impagável acaba sendo gerada. Nossa igreja, nossa obra está envolvida num projeto chamado Filemon. Aliás, sempre que vamos aos seminários de missões, eu saio de lá comprometido pelo menos com 1, 2, 3 projetos. E um desses projetos é esse. O projeto Filemon compra uma família por $10 mil. E vocês não têm ideia da alegria que é ver aquelas pessoas sendo retiradas dali. O seu dono recebendo o dinheiro, assinando a cédula. Isso me lembra o que Jesus fez conosco. Ele passa um X assim na cédula. Anulado. Acabou. Parece a obra que Jesus fez por mim e por você, quando Ele prega na cruz o escrito de dívida que havia para mim e para você, e dizendo: o Carlos não deve mais nada, o Gilmar, a Cida, a outra Cida, o Fernando não deve mais nada. Jesus cravou na cruz para que todos vejam. Ele pagou o preço. Tem tanta coisa para fazer, queridos irmãos, tanta coisa. Além de ir às outras nações, a gente pode ir ali bem pertinho, ali no vizinho, que às vezes é muro conosco e nem sabemos o seu nome. Podemos ir ali na praça. Aqui na Getúlio Vargas, às vezes nem sabemos o nome das praças na nossa cidade. Só sabemos que elas estão infestadas de gente de todo tipo. Mas quem são essa gente? Quais são os anseios deles? Quais as suas necessidades? Do que é que precisam? Isso é missões, amada igreja. Isso é fazer a obra de Deus. Esta obra pode acontecer lá na tua escola, onde você está. Olha, tem alunos cortando pulsos. Tem gente se matando e enfrentando desafios. Semana passada faleceu uma menina de 8 anos de idade que viu um desafio a partir de indicação dos amigos de escola de cheirar um frasco de aerosol, perfume, desodorante a aerosol. Ela aceitou o desafio e poucas horas depois morreu. Você, menina, você, irmão, você que está na faculdade, não importa, vocês podem ser missionários lá na escola onde vocês estão. Falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus. A obra pode acontecer no teu trabalho. Deus te colocou lá, portanto, pense assim, não está difícil lá. É lá mesmo que Deus te quis. Não está complicado lá, porque o desafio lá é o que Deus tinha para ti. E se você for a única pessoa que é do Senhor lá, glória a Deus, porque você é farol lá, você é luz lá. Portanto, trabalhe, esmere-se, faça o seu melhor para que Deus seja conhecido, Jesus seja conhecido naquele lugar. É missão. A missão vai acontecer no hospital,
no presídio, onde quer que seja, a palavra de Deus precisa ser pregada, porque a causa é nobre, a mensagem é verdadeiro tesouro. Faça isso. Deus chama e Ele mesmo dá condições. Não tenha medo, viu? Não tenha medo. Ouviu lá o irmão Zé? Deus está no controle, igreja. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. É Ele, não é a minha capacidade. A gente só tem que se dispor e deixar Deus trabalhar. O discípulo é, portanto, um mandatário. Vem lá da linguagem jurídica, mandatário, alguém que recebe o mandato, que é nomeado, recebe a procuração para agir em nome de alguém. O discípulo, o apóstolo é um mandatário e ele vai em nome de Jesus. Não tenha medo das trevas, não tenha medo da maldade, não tenha medo da violência. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Nada é dele, tudo é criação do Senhor. Vá em nome de Jesus. Assim que se vai, Ele o envia como apóstolo e lhe delega autoridade no reino espiritual, autoridade para expulsar demônios. É Ele quem cuida, viu? E é Ele quem provê sustento. Quando Jesus enviou os seus discípulos nesta ocasião, olha o que Mateus relata em Mateus 10:9 em diante. Mateus 10:9 e 10. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus está dizendo: vão em total dependência de Deus. Ele vai cuidar de vocês. E olha a constatação, e é Lucas quem nos ajuda. O que aconteceu então? Lucas 22:35, mais tarde, Jesus lembrou os seus discípulos de como Deus cuidou deles. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, disseram eles, porque é Deus quem cuida. É Deus quem provê, é o Senhor. Ele te escolheu, te chamou para estar com Ele, para andar com Ele, te chamou para ser luz na tua casa, para ser luz nos lugares onde você estiver, te designou, te nomeou e te deu a autoridade. Para quê? Para pregar a palavra dEle, para falar dEle. Onde? Na tua casa, na tua rua, na tua cidade, onde quer que Ele te leve. Como? Com palavras, com ações, com testemunho, com exemplo de vida. Você tem um chamado, atenda a esse chamado. Ele te convocou, atenda e receba a incumbência e faça o que Deus te chamou para fazer. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu lhes convido para ficarmos em pé, por gentileza.